Olá, eu sou Daniel Mittelbach e está começando mais um Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na televisão convencional. Durante a última semana, os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde privada de Curitiba e região cruzaram os braços. Após uma série de rodadas de negociação com os donos das clínicas e dos hospitais, não houve nenhum avanço. A saída encontrada pela categoria foi a greve. Os hospitais mais importantes da cidade, como Cajuru, Zilda Arnes, Pequeno Príncipe, Erasto Guittner e outros, ficaram parados. Jornadas exaustivas, pressão para salvar as vidas, condições precárias de trabalho e salário muito abaixo do ideal, levaram a categoria a paralisar as suas atividades. Para falar sobre a greve e sobre as condições de trabalho destes trabalhadores, nós contamos hoje com a presença da presidenta do Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Curitiba e região, Isabel Cristina Gonçalves. Cris, seja bem-vinda ao nosso Repercute Paraná. Cris, nos últimos anos os trabalhadores da saúde privada têm conquistado aumento real, sempre de forma consecutiva, ano após ano. Contudo, muito mais pela capacidade de mobilização do que qualquer outra boa vontade aí do patronato. Ainda assim, a gente pode dizer que esses aumentos eles são insuficientes diante da importância do trabalho que essas pessoas exercem hoje para Curitiba e para a região e da pressão que esses trabalhadores estão submetidos todos os dias. Nessa jornada agora e com esse acordo que foi feito, qual é o sentimento da categoria hoje? Olha, o sentimento da categoria e da direção do sindicato, que é o mesmo, até porque a gente reflete exatamente aquilo que e faz aquilo que os trabalhadores almejam e desejam, é de que houve vitórias, a gente saiu desta greve com conquistas, porém não era o que se queria, ainda não é o que se almejava, porque, como você disse, nos últimos anos acumulou-se 25% de aumento real que viemos tendo nas negociações, mas pelo que nossos trabalhadores fazem, executam, é muito pouco o que se ganha, é muito pouco. Na época da criação do Plano Real, a gente teve um baque muito grande, teve uma perda de 28% dos nossos salários. E recuperar essa perda tem sido difícil, porque a gente vem recuperando, vem tendo algum aumento real, mas não é suficiente. E mesmo assim, merecíamos ganhar bem mais. E qual é a avaliação que a categoria tem feito dessa conciliação que acabou ocorrendo aí através da justiça? Houve um reajuste salarial de 10% do piso, de 8% aí dos demais salários, a ampliação do Vale Alimentação para R$300, e como é que isso está sendo avaliado pela categoria? Houve um ganho muito bom. Só no auxílio alimentação foram 25% de reajuste. Então, aquilo que eu dizia, é um ganho, mas não é o que queríamos. Existia uma mobilização, uma greve sendo conduzida e, como sempre, a Justiça do Trabalho é o amortecedor, é aquele que amortece a luta de classe. E muitas vezes nos coloca em condições de não ter outra alternativa, porque ou acertávamos o acordo, ou ficávamos em greve até o dissídio, correndo o risco de ganhar 6,5% nos salários e no piso. Porque você sabe que num julgamento de dissídio, normalmente a decisão é linear. Eles não dão um valor para o piso e outro valor para aumento de salário. Eles dão um valor único. E a média do que está sendo aplicado a nível de Brasil pelos tribunais é em torno de 6,5%, 7%. Então,
era o risco de conseguir só isso, ou pegar um pouco mais, inclusive do auxílio alimentação, e fechar o acordo, né? Ou perder tudo num julgamento muito ruim. Então, os trabalhadores acabaram optando pelo menos pior. Sim. Né? E os trabalhadores estavam com muita força, muita garra, pela luta, pela greve, mas infelizmente a gente continua na legislação de greve tendo esse recorte no meio da luta de classes, coordenado aí pelo Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, que impõe um julgamento de dissídio, quando deveríamos ficar em greve até que se chegasse a um patamar de negociação melhor. E como é que foi a mobilização da categoria dessa vez? A gente sabe que a última greve efetiva foi em 2011. Né? A última greve, em 2011, ela teve mais participação. Só que a forma que foi feita, ela acabou ficando muito... Nós tínhamos um local onde nos reuníamos e tínhamos em torno de 1.000, 1.500 trabalhadores em greve. Então, o volume de pessoas dessa vez foi um pouco menor, só que a gente optou por dar mais visibilidade. E, em vez de nos distribuirmos num local específico, nos focarmos num local interno, né? A gente ficou na Praça Rui Barbosa, a gente focou os pessoais em frente de alguns hospitais, como foi em frente o Cajuru, depois em frente à Santa Casa. Então a gente jogou o foco da mobilização mais para juntar todos os hospitais num só. E da outra vez a gente ficava com os piquetes focados, cada um na frente do seu hospital. Sim. E se reunia só no final da noite, da tarde, né? Para fazer a assembleia. Eu acho que então a diferença, né? Dessa greve em termos de mobilização de 2011 e agora desse ano foi essa. A gente conseguiu dar mais visibilidade, né, do que a de 2011. Mas, apesar de ter menos gente. Nós tínhamos em torno de 800 pessoas na greve. Também a imprensa, eu acho que nas duas greves se portaram igual. A mídia, do modo geral, deu bastante cobertura, né? Com algumas distorcendo números, falando que só tinha 100 pessoas na greve, coisa assim parecida. Então, misturando também, né? Porque a imprensa misturou muito a mobilização do HC com a nossa. Nós estávamos tratando de campanha salarial, enquanto o HC tratava de outros assuntos. E então eles confundiram, inclusive a representação, são sindicatos diferentes. Mas acho que foi essa diferença básica que teve para 2011 e agora, mas em termos de conquistas, também a diferença foi pouca, que agora o que foi o saldo mais positivo do que 2011 foi que nós tivemos 1% a mais na média geral de reajuste e o auxílio alimentação que deu um salto de qualidade bem maior. Porque nós saímos da negociação e nós estávamos recebendo 240, eles ofereceram 280 e conseguimos chegar a 300. Sim. E tanto o processo de greve em 2011 quanto esse processo agora tiveram, né, o mesmo destino. Né? Os dois processos foram judicializados. Né? O processo de greve da mobilização dos trabalhadores acabou indo parar na justiça, né, que teve que intermediar uma solução, interferir, né, no dissídio.
E aqui que a gente pode dever isso? Há uma intransigência, por exemplo, por parte do lado patronal na hora de negociar, de sentar, de rever os termos? Eu acredito que isso ela se dá mais porque faz parte do processo negocial. Né? Nós não fazemos greve de hoje, então a gente sabe que toda a mobilização e toda a greve, se você, mesmo que você não suscite o dissídio como nós não suscitamos, acaba o patronato suscitando e tendo que ter a interferência da Justiça do Trabalho. Sim. E, no entanto, eu entendo assim que o setor patronal nosso, né, não tem conseguido perceber o quanto está sendo estrangulada a própria categoria e o próprio setor deles. Há alguns 6 anos eu venho alertando em mesa de negociação que chegaríamos um momento que não ia ter trabalhadores na saúde que quisessem trabalhar na área de saúde. E eles me diziam, não, está sobrando gente. Então, tem muitas escolas formando pessoas, né, porque temos muitas escolas de auxiliares e técnicos de enfermagem. E eu dizia, e os que estiverem trabalhando não vão aceitar. Só esse reajuste. E agora nós chegamos a esse momento. Nós estamos com falta de profissionais na área de saúde. As pessoas não querem trabalhar porque você vai trabalhar por um salário baixo, uma jornada de 36 horas semanais, até a jornada é razoável de 6 horas, porém é atrativo, porém o salário não e as condições também não. Porque pela própria característica da função, você corre risco de se contaminar, de pegar uma infecção, de pegar uma doença, né? Por um salário que, como diarista, a pessoa pode tirar. Então, e isso vem sendo alertado e me parece que o setor patronal não consegue enxergar. E aí, ou não consegue admitir de pôr a mão no seu lucro, né? Ou não consegue chegar. A alegação deles sempre é a mesma, de que vão fechar, que, né, como já alguns hospitais fecharam, mas a gente entende que tem lucro sim, que tem margem, que podia melhorar, nem que fosse gradativamente. Eu cheguei a propor na negociação que eles fizessem um gatilho, então, de reajuste, para ver se conseguir aumentar ao longo desse próximo ano. E chegarmos na próxima database com uma margem de diferença ou de expectativa menor do que se tem agora. No entanto, eles estão radicalizados nessa posição e estão também tendo as consequências disso, porque estão perdendo mão de obra, não se consegue. E mesmo a FEAES, que é uma fundação que tem concurso, as pessoas fazem concurso, tem o atrativo da estabilidade, entre aspas, digamos, é uma estabilidade parcial, mas tem. Mas as pessoas não querem trabalhar porque vão trabalhar em setor pesado, porque trabalhar com idoso não é fácil. Você tem que carregar muito peso, puxar muito peso, né? Correr o risco de se contaminar e de várias coisas. E por um salário que não é atrativo. Então, daí as pessoas estão saindo do mercado de trabalho. Mas inclusive essa intenção, né, do próprio patronato, né, daí dos donos de hospitais e tal, em manter esses salários rebaixados, apesar de você ter, né, como você falou, uma jornada de 36 horas que no primeiro momento parece atrativa, né, um profissional com salário abaixado acaba se submetendo a fazer hora extra, plantão, quer dizer, aumenta em muito a sua jornada de trabalho para poder de alguma forma tentar melhorar um pouco, né, o salário no final do mês, poder conseguir ganhar algum adicional, né, ou, né, um plantão noturno, alguma coisa assim. Como é que isso tem refletido também né, nesses trabalhadores, no impacto na saúde e tudo mais? A nossa
luta por 30 horas, inclusive, é em função disso, né? É em função de você dar uma condição melhor, porque a jornada dupla dentro da nossa categoria é histórica. É como médico. Médico, às vezes, trabalha em 4, tem uma jornada reduzida para 4 horas e trabalha 4, 5 empregos, né? E mesmo ganhando bem, né? Então, tem uma coisa assim que é a tradição. O pessoal já tem aquela tradição de trabalhar em 2 empregos. Eu me lembro que na época em que era 48 horas semanais, eu trabalhava em 2 empregos, fazia 8 horas num e 12 por 36 no outro. Então, isso já é de muito tempo. Mas, óbvio que se houvesse um salário atrativo, esse número de profissionais, que é em torno de 70%, 60%, 70% que trabalham em 2 empregos, muitas pessoas se convenceriam que seria desnecessário ter 2 empregos. Com o passar do tempo, a gente teria uma redução nessa condição. Eu digo que, às vezes, quem se dispõe a estar nesses 2 empregos em condições até escravo, entendeu? Porque é muito puxado, ainda mais que somos a maioria mulheres. Além desses 2 empregos, ainda nós temos a casa, temos os filhos, tudo que você tem ainda para fazer na condição de mulher. Então, eu acredito que se não chegarmos a um patamar de salário adequado, essas condições vão continuar e os trabalhadores da saúde vão sair cada vez mais do mercado de trabalho, optando por qualquer outra profissão. A gente pode dizer, então, até nessa tua previsão de que no futuro próximo nós vamos começar a fechar serviços de saúde, não ter mais mão de obra e tal. Porque... Futuro próximo não, nós já estamos vivendo isso, né? Nós temos uma dificuldade enorme que a gente vê as empresas em terem mão de obra, né? A FIAES é um exemplo que eu já disse, que eles mesmos se queixam que fazem concursos, chamam as pessoas não ficam. Entendeu? E as pessoas, a rotatividade é altíssima no nosso setor. A gente vê que o pessoal, por R$200, R$100 a mais, eles saem do emprego e vai para outro. E nós já estamos vivendo uma situação assim difícil. Né? Eu não sei se chegaremos a ter fechamento de locais de saúde por falta de profissional, mas com certeza a patronal vai ter que se rearticular, repensar o que está acontecendo, porque senão eles vão ter uma qualidade ainda pior na saúde. E aí, diga-se passagem, o problema da qualidade de saúde hoje tem muito mais foco nessa situação que nós vivemos do que, por exemplo, equipamentos, né? Por exemplo, investimento do governo, né? Eu acho que o foco pior para a saúde hoje é a desqualificação, a formação em massa demais de pessoas que se formaram e não se qualificaram, o desinteresse daqueles que se formaram, foram para o mercado e se decepcionaram com o tipo de trabalho, com a forma. E então isso está gerando essa situação da saúde estar no que está. Então esse é um outro foco que a gente tem que estar observando, estando atento a essa situação, né? Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo no nosso programa e daí a gente já retoma discutindo mais especificamente essa questão das condições, né, de trabalho, qual é o quadro hoje da saúde, né, aqui em Curitiba e por que não também no nosso país. Bom, repercute, vai para o intervalo, nós voltamos já.
estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? De mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô, pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai. Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com Repercute Paraná, falando hoje sobre a situação dos trabalhadores da saúde privada de Curitiba e região. Cris, você falava um pouco no final do último bloco para a gente essa questão da rotatividade, né, do pessoal, a questão da falta já de mão de obra em alguns locais, né, por conta desse achatamento. E o sindicato, né, e a categoria percebe se existe ou não, por exemplo, uma ação articulada do patronato em manter, né, esses salários baixos, ou como é que tem se dado essa concorrência entre um hospital e outro, por exemplo. De repente o cara, né, como você falou, por R$200 a mais, por R$100 a mais no salário, o cara sai de um lugar, vai para outro e fica 2, 3 meses, daí ele já sai de novo, já troca. Como é que tem sido isso, assim? Olha, nós temos aí no mercado, nesse momento, quando se instala essa falta de profissionais, uma tentativa, lógico, de oferta de salário um pouco acima da média prevista em piso salarial, por exemplo. Então, existe uma concorrência, né, de um hospital para outro, um paga um pouco melhor, mas não são grandes as diferenças, né? Eu acho que um dos problemas também que afasta muito os trabalhadores do mercado de trabalho da saúde, que tem afastado, é que o trabalho, a característica de trabalho de auxiliar técnico de enfermagem, um enfermeiro, ela tem características que mexem profundamente com o emocional das pessoas, porque você lida com a vida e a morte muito próximo, né? Então, isso é uma característica que não são todas as pessoas que se empolgam com a beleza da profissão, mas quando vai experimentá-la, não tem suporte emocional para tal. Outro fator importante é o assédio moral, a estrutura de gestão dos hospitais. Ela
muito pesada, tem muitas chefias, todo mundo manda, um quer mandar mais do que o outro, né? E um discurso muito assim, olha, não quer trabalhar, procura outro emprego, né? Então, esse assédio constante, permanente, duro, e daí porque eles trabalham com um número reduzido também, porque além da redução da saída do mercado, o patronato não contrata pessoas suficientes para o mercado de trabalho, entendeu? E essa contratação reduzida, que inclusive o sindicato está sempre pedindo fiscalização ao Conselho de Enfermagem, porque ele que tem o caráter de fiscalizar essa parte do número de trabalhadores por número de leito. E aí os trabalhadores sofrem com excesso de trabalho, porque trabalha por 2. Nós temos caso de, às vezes, ter um profissional para 40 pacientes. Então, essa situação é análoga ao escravismo, e isso é insuportável. Então, é constante a nossa ação de fiscalização, de estar pedindo fiscalização ao Ministério do Trabalho, ao Conselho Regional de Enfermagem, à Vigilância Sanitária, no sentido de que as condições de trabalho melhorem para que a gente consiga manter mais as pessoas dentro do emprego. Porque é difícil conviver com tantas situações divergentes, de pressão, assediadora e ainda aceitar um salário baixo. E acho que até é bom colocar nesse momento, inclusive, quais são as funções exercidas, né? Porque às vezes você fala assim, porque tem um profissional lá para ficar cuidando de 40 pessoas e tal, mas às vezes, né, o telespectador, a pessoa que está em casa nos assistindo, não tem muita noção de como é que é o dia a dia desses profissionais, né? Que tem que dar banho, que tem que administrar a medicação, quer dizer, tem uma série de processos a serem desenvolvidos ao longo da sua jornada, que obviamente eles não vão, né, dar conta de fazê-lo, ou pelo menos fazer com a qualidade necessária, com um número tão grande de pacientes para serem atendidos. Exatamente. O hospital, ele funciona como uma equipe, né? Ele tem que ser assim, senão não dá conta. Então, consideramos a equipe de saúde, né, cada um tem o seu papel fundamental. Desde o pessoal da limpeza, da alimentação, porque não é uma limpeza qualquer. Ela tem que estar atenta aos mínimos detalhes, porque uma limpeza mal feita pode gerar uma infecção hospitalar, pode alimentar uma bactéria para se fortalecer e se tornar um monstrinho, né, causador de muitas mortes. Então, o pessoal de higiene é fundamental ter conhecimento sobre essas questões. O pessoal da alimentação tem que saber o que faz, a alimentação tem que ser adequada, porque não é uma alimentação padrão para todo mundo. Então, cada paciente tem a sua alimentação, uma com sal, outra sem açúcar, outra com mais açúcar. Então, é uma equipe que, para garantir o funcionamento do nosso organismo, o restabelecimento das nossas forças, tem que todo mundo ter bastante conhecimento no que faz. Aí temos o auxiliar de enfermagem, que é aquele que faz os cuidados básicos, né, da limpeza do paciente, do corpo, que cuida do atendimento básico. O técnico de enfermagem que vai cuidar da parte medicamentosa, de aspirações, de cuidados mais complexos, até o enfermeiro, que tanto tem um enfermeiro que trabalha no cuidar do paciente, né? Como tem o enfermeiro que é o responsável de supervisionar se tudo isso está saindo corretamente, bem feito e bem harmonizado. Então, essa equipe, ela tem que ter muito conhecimento. E essa equipe é desfalcada, entendeu? Em todos os seus sentidos. Nós temos falta profissionais em todas as áreas, da higiene até o técnico de enfermagem, até o enfermeiro, e principalmente nesse setor de
auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que se disponham a estar na categoria, na profissão, enfrentando todas essas dificuldades e ganhando um salário abaixo daquilo que muitas vezes até se ganha um gari. O gari ganha mais, às vezes, que um auxiliar de enfermagem, que tem que limpar material, auxiliar de enfermagem, tem que lavar material contaminado, que nem sempre uma luva protege. E além desses, por exemplo, da equipe fixa, tem também, né, as profissões mais itinerantes, Sim, né? Por exemplo, os médicos, os nutricionistas. Estou me referindo aos profissionais que são representados pelo Sindesc. Sim, sim, sim. Daí nós temos também que são representados pela recepção, assessorista, pessoal administrativo, que ninguém vê o trabalho deles, mas é intenso, é grande, né? A secretária de enfermagem, que tem que estar digitando toda a medicação, o pessoal de farmácia, né? que dispensa os medicamentos, que prepara medicamentos quimioterápicos, às vezes que são medicamentos que podem provocar alteração celular e tudo mais. Né? Daí temos, fora da nossa representação, os médicos, os assistentes sociais, fisioterapeutas, radiologistas. Né? Então, é uma equipe grande que, para o nosso bem-estar, precisa toda ela estar satisfeita e trabalhando bem. Né? Tem que trabalhar com tranquilidade. E a ideia né, do patronato, da gerência, dos hospitais, é sempre manter essas equipes o mais enxutas possíveis. Né? Quer dizer, porque trabalhar no limite do limite. O maior custo de uma empresa hospitalar é a mão de obra. Esse, sem dúvida, é o maior custo. Depois, o outro custo são a manutenção de medicamentos, produtos que são necessários para cirurgias, para curativos, enfim, são os produtos hospitalares. E aí eu diria assim, o que a gente ouve da parte patronal é que o recurso, mas isso é muitos anos ouvindo a mesma coisa, entendeu? Que os recursos que se recebem não são suficientes, como do SUS não são suficientes, e os recursos que se recebem dos planos de saúde não são suficientes para cobrir todo o custo tanto de mão de obra quanto de produto, né, de insumos que eles utilizam, da limpeza, sabão, detergente, enfim, todos os produtos que são necessários. E só que não existe uma transparência de demonstração efetiva dessa situação. Né? Isso eu ia perguntar, qual é o fundo de verdade desse discurso? Qual o fundo de verdade disso é difícil de dizer. O que eu entendo, assim, nós temos nossos hospitais onde o Sindesc atua, que representa, não são públicos, são filantrópicos e privados. Porém, uma grande maioria atende SUS. Né? E aí, se eu escuto que o governo do estado repassou 10% para a saúde, quando ele deveria investir 12%, quando eu escuto isso, eu entendo que não é só investimento na saúde pública. Porque se esses hospitais têm uma parte de SUS, uma parte deles é pública. Né? Então, e como se dá esse investimento? Né? Como que se deveria ter esse investimento público dentro dos hospitais privados? Essa é uma questão. No nosso entendimento, somos defensores da estatização da saúde toda. Mas nós estamos vendo aí o contrário acontecer, né? Que está se criando empresas públicas para tentar resolver o problema de contratação. Porque daí tem o teto de gasto, tem isso, tem aquilo, e vai se
se criando outras formas que não são nem públicas nem privada, né, que são as fundações, a empresa, um misto, para poder dar conta de gerir. Eu entendo, na minha compreensão, o que se precisava corrigir é a forma de gestão financeira, tanto no governo quanto no setor privado, entendeu? Eu acho que tem que haver um repensar dessa gestão financeira e o funcionamento desses setores. Eu acho que eu sinto que tem alguns movimentos de mudança. Por exemplo, a gente tem hoje aí a central de leitos, que é uma coisa que facilita para distribuir, porém o setor privado segura os leitos de SUS para não perder o cliente privado. Então veja que é um conflito que existe entre público e privado e mistos, sim, que sobra para o paciente, né? Ao cliente que precisa da saúde que é prejudicado, né? Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de chamar a atenção assim. Eu penso que é uma coisa que sempre nesses anos de conhecimento da saúde, eu penso que as pessoas deveriam cobrar mais dos prefeitos e dos governos de estado, porque o recurso federal, ele vem para o estado, ele vem para o município. Quem administra a saúde é o município, é o estado, entendeu? Sim. Não é o governo federal. E todo mundo fala, porque a saúde dá ruim, a culpa é da Dilma. Mas, na verdade, não é a Dilma que administra a saúde. Ela pode priorizar algumas questões de saúde, né, federais, como as universidades, como a implantação do SAMUS, mas o investimento local que é aqui. É o gargalo onde acaba dando problema é no município. Então, é quem está administrando no município o dinheiro, quem está administrando no estado o dinheiro, aquilo que é dinheiro do SUS, do sistema que está sendo colocado. Né? E aí, então, só quis fazer esse parênteses, claro, para ver que a gente perceber que o problema é de responsabilidade meio que de um todo, né? Governo municipal, estadual e também dos patronatos do setor privado que dependem do sistema público, entendeu? Então, a grande problema assim, e se não tem essa dependência, não tem também saúde para o povo, porque se virar tudo privado, a população fica desassistida. Eu acho que, assim, na verdade, isso é uma temática essencial, né? Importante a gente abordá-la, inclusive ampliando mais esse leque de discussão, né? Fazendo esse panorama mesmo da situação de saúde no nosso país, mas a gente vai segurar um pouquinho, vamos fazer isso no nosso próximo bloco, nosso último bloco do programa, fazer mais um breve intervalo por enquanto. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo.
Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta para o último bloco do Repercute Paraná, conversando aqui hoje com a presidenta do Sindesc, Isabel Cristina Gonçalves. Cris, no final do último bloco a gente estava falando um pouco mais desse panorama da saúde, né, de como essas questões estão interligadas. Dá para a gente dizer, por exemplo, que foi desvirtuado todo aquele processo que a gente teve aí ao longo da década de 80, da reforma sanitária, né, que acabou gerando esse modelo que a gente tem hoje, né, do Sistema Único de Saúde, né, a nossa própria legislação que previa já um sistema de saúde público e privado, né, onde o privado fosse complementar, né, dentro desse Sistema Único de Saúde. Hoje o que a gente vê, como você falou mesmo no último bloco, é o contrário, né, o privado inclusive prevalecendo já quantitativamente sobre o sistema público. Dá para se dizer que aquele modelo pensado para o SUS, né, que começou a ser implantado no início da década de 90, ele se desvirtuou ao longo desses últimos 25 anos? Olha, eu diria assim que não desvirtuou. Eu acho que ele chegou a um patamar de estagnação de respostas, porque assim como o sistema capitalista teve que se reciclar, e como qualquer outro sistema, vai ter que se reciclar para conseguir sobreviver. Então, o SUS foi a melhor coisa que foi criada nesse país, um país de uma dimensão sem tamanho, um país de muita pobreza na época, e que consegue dar conta de uma política de saúde que consiga atender a sua população, mesmo que precariamente, né? Então, o SUS, ele é um dos melhores sistemas do mundo, porém, hoje ele precisa ser repensado na sua forma de financiamento, na sua forma de organização, né? Para que a gente consiga garantir saúde para todos, a não ser que não se queira isso, né? Mas se for para garantir saúde pública e de qualidade para todos, é preciso repensar algumas coisas do sistema, né? Se for para se manter com o setor privado atuante, também é preciso repensar algumas coisas que o próprio sistema privado não tem suportado, né? E tem levado realmente alguns hospitais à falência. Então, não defendendo ninguém, mas falando genericamente do que é o sistema. O sistema hoje, ele precisa ser repensado. E existem várias propostas, né? O governo federal tem mexido, mas eu acho que ainda muito sutilmente naquilo que precisa ser mexido. Né? Porque aí envolve interesses, né, de várias partes. Né? E a classe médica também é uma classe que é extremamente corporativa, né, mas é
o que mais poderia ajudar no repensar essa proposta, entendeu? Do SUS, como ele está hoje e onde se poderia mexer. Porque os médicos, eles têm um papel importante, né, nesse processo. Muitas vezes a gente vê, né, os grandes empresários da saúde, os planos e tudo mais, dizendo que a saúde no Brasil ela é cara, que ela não se sustenta e tal, mas o que a gente vê é que continuam crescendo, né, que há uma busca, inclusive, pelo lucro, né, não sei, dá para dizer, inclusive, que a saúde no Brasil dá lucro, né, para essa parcela privada, por exemplo, que explora, né, os serviços de saúde para a população? Se saúde não desse lucro, o Santa Cruz, né, que é um hospital unicamente privado, não teria triplicado de tamanho, que hoje eles pegam quase um quarteirão, né? Se não desse lucro, o Hospital Cajuru, que é da PUC, que é filantrópico, não teria construído o Marcelino Champagnat, que é o triplo do que era o Cajuru antes. Então, algum lucro tem aí, né? Mesmo que eles digam, não, para a construção a rúbrica é específica para, vem dinheiro rubricado. Não importa, vem dinheiro, entendeu? Tem investimento para a saúde, né? Isso não acaba embaralhando um pouco as coisas, né? Essa relação, por exemplo, entre o público e o privado, esses hospitais privados, filantrópicos que sejam, que atendem o SUS, por exemplo, né? A gente pode dar o exemplo do Hospital Evangélico, que é um hospital muito grande, né, em Curitiba, atende praticamente 90% de SUS e recebe, de fato, muito dinheiro através do Sistema Único de Saúde, né, do Fundo Municipal de Saúde e tal. Faz reformas com isso, faz ampliação da sua estrutura física e tudo mais, com o dinheiro que vem do SUS, né, apesar de ser um hospital que, teoricamente, né, aquela parcela, ainda que sejam 10% de pacientes privados, também de alguma forma estão sendo beneficiados por esse dinheiro que o Sistema Único de Saúde investe, né, nesses hospitais. Com certeza, mas eu acredito assim, que hoje a gente tem um patamar de condições estabelecidas que mexer nisso tudo, eu acho que nenhum governo vai fazer, né? Estatizar totalmente a saúde, eu não acredito nisso. Acho que poderiam conviver harmoniosamente. Eu acho que um dos problemas que a gente tem também são os planos de saúde, né? São altíssimos, caríssimos, e o repasse que eles fazem para os hospitais por atendimento é mais baixo ou igual ou mais baixo que o SUS às vezes. Né? E o monopólio que existe é muito grande. Por exemplo, aqui em Curitiba, até bem pouco tempo, era praticamente só Unimed de plano de saúde, entendeu? Isso impunha um repasse do valor que interessava a eles repassar para os donos de hospitais, entendeu? E de bem pouco tempo para cá, digamos aí 5 anos aproximadamente, que foram surgindo outros planos de saúde estabelecendo uma concorrência, que é a Mil e outros, entendeu? Então, veja bem, é um quebra-cabeça bastante complicado. Se investir muito no SUS, para que o SUS se organize de forma a atender toda a população, que tem como fazer isso, os planos de saúde quebram. Então é uma guerra, é um jogo, entendeu? Sim. Difícil, e que os trabalhadores só ficam dentro do jogo no processo de exploração, porque eles não têm ascendência para mudar essa situação, eles não têm como mudar, né? A gente tem como propor, como intervir, como manifestar para tentar mudar, né? Como a gente tem feito, né? A gente já fez muitos debates no Cinesc sobre
o SUS, sobre a forma de sustento, chegamos a elaborar uma proposta, mandamos para o governo federal, intervimos na criação da NR32, participamos dela, mas é pontual. Ainda é muito pouco o espaço que os trabalhadores têm para poder modificar um sistema. E dá para dizer também que isso é um reflexo, não sei se direto ou indireto, mas um reflexo da participação hoje, por exemplo, dos trabalhadores na política, no Congresso e tal. A gente sabe, né, a gente já debateu isso aqui em outros programas também, em outras oportunidades, que a representação efetivamente dos trabalhadores, né, de parlamentares ligados com origem nos trabalhadores, no movimento sindical e tal, ela não passa de 15% do Congresso, enquanto os empresários, né, essa elite, os grandes fazendeiros e tudo mais, têm uma representação que domina aí, né, a ampla maioria do Congresso. Como é que a gente faz avançar esse tipo de coisa? Essa é uma das questões que realmente a gente poderia, ampliando a participação, poder contribuir mais nas mudanças. Mas, no entanto, a política é algo bastante complicado, porque não existe uma política de financiamento das campanhas salariais, ou das campanhas eleitorais, né? Então, é desigual, né? Então, um trabalhador ele não tem recurso financeiro para bancar uma campanha eleitoral de 100, 200, 300 mil reais, né? Agora, um fazendeiro, um empresário, um médico, um dono de hospital, eles têm dinheiro para fazer uma campanha eleitoral, entendeu? E as pessoas não têm essa referência que, não, eu vou votar para que uma pessoa igual a mim, né? Eles acham que tem que votar no doutor, né? Que tem que votar no engravatado. Então, eu não vou eleger uma pessoa igual a mim. Então, eu vou eleger uma pessoa que estudou, mas não percebe que aquele que estudou, que isso, que aquilo, às vezes não vai representá-lo lá no Congresso, não vai defender propostas que a pessoa necessita, entendeu? Que a população mais carente quer. Então, nós temos esse resultado de Congresso que nós temos aí, né? De deputados, de vereadores, enfim, que são representados muito mais pela elite do que pelos trabalhadores. Por quem tem dinheiro, vamos falar assim. Ou vão aprovar, né, projetos como, né, o que a gente viu recentemente lá, do perdão, por exemplo, da dívida dos planos de saúde. Né? A gente sabe que a dívida dos planos de saúde com o sistema único ela é gigantesca, né, do não repasse dos recursos utilizados. E aí, de repente, vem, né, numa canetada, numa ação política desse grupo de parlamentares, e você vai lá e perdoa bilhões de dívidas dos planos de saúde de uma vez só. Agora, vê se um trabalhador tem uma dívida dele perdoada. Nunca, né? E eu vou dizer mais. Eu acho que, assim, deveríamos chegar a um ponto de ter, nesse país, apenas um plano de saúde que atendesse a elite brasileira e um grande plano de saúde que atendesse a população, que é o SUS. Esse é o meu desejo. E quais são os passos até lá, Cris? Qual é o futuro agora, né, da luta dos trabalhadores no campo da saúde? Olha, a luta dos trabalhadores no campo da saúde, ela não pode cessar, né? Tem que ser permanente, constante e, como você falou, talvez estar mais atento para elegermos pessoas que nos representem, né? Termos uma participação maior dentro do sindicato. É importante que os trabalhadores estejam nas assembleias, façam o que eles vêm fazendo, né? Venham para as assembleias, venham para o sindicato, esteja presente, participe dos congressos, das conferências, no sentido de entender o processo, de cursos, seminários. O sindicato faz pelo menos uns 12 ou 13 cursos todo ano, aberto aos trabalhadores da saúde, né?
aos trabalhadores de base, né, com referência aos seus direitos sindicais, com referência à assédio moral, porque o mais importante é não se calar. Sim. Isso para mim é o mais importante. E além dessas, quais são agora também as outras ações que o sindicato vem planejando, né, para o segundo semestre, ao longo do ano 2014? Já tem uma agenda estabelecida, mais ou menos? Nós temos aquilo que eu te falei, que a gente tem um projeto na área da formação sindical para os trabalhadores. Nós estamos aqui numa luta muito grande com relação à federação, porque nós temos uma federação estadual que não nos representa, é uma federação que não aceita a participação dos sindicatos. São 19 sindicatos no estado e só 5 participam, né? Os demais estão aleijados do processo. Então, esses 14 sindicatos estão unidos em torno da construção de uma federação alternativa, né? E isso tem nos desgastado bastante para tentar construir esse espaço de participação, né? Assim como a gente tem participado tanto da Confederação de Saúde, da CUT, a qual nós somos filiados, quanto da Confederação Nacional de Trabalhadores da Saúde, que é oficial, que também a gente, com muita dificuldade, em alguns momentos a gente consegue participar, porque a Federação do Estado não nos deixa participar. Então, mas é uma luta que é um espaço que a gente está construindo para facilitar a organização dos trabalhadores a nível de Estado e, consequentemente, poder avançar cada vez mais nos processos propositivos de transformação da nossa sociedade, em especial do setor de saúde. Bom, Cris, nosso programa já está chegando no final. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, mais uma vez parabenizar, né, o Sindesc e os trabalhadores pela belíssima mobilização que fizeram nessa última semana, pelos avanços conquistados aí na negociação, e dizer que o nosso programa continua de portas abertas. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente venha debater também, né, sobre outros panoramas, outros contextos, esse futuro, né, da saúde no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, Cris. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Repercute vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo programa.